Estamos no ar? Sim, estamos ao vivo agora, CX Generation iniciando. Pra gente começar com tudo, queria dar boas-vindas a você que está nos ouvindo aqui agora e vou partir para o momento de agradecimentos a pessoas muito especiais que fazem parte desse podcast. Primeiro, a você que está me ouvindo aqui agora, que tem acompanhado aí desde o início, tem me trazido feedbacks, você que está em todos os momentos e está construindo junto comigo esse podcast tão incrível que a gente fala sobre experiência do cliente. E queria agradecer também que eu decidi que eu vou agradecer a cada episódio alguém, um país, na verdade, ouvintes de países específicos que ouvem esse podcast. E nesse caso, nesse episódio, eu vou agradecer aos ouvintes da Alemanha. Então, se você é da Alemanha e quiser se conectar também com a gente mais de perto, me diz quem é você, me dá um oi, para eu poder te conhecer. Para mim é importante saber quem é você, para a gente poder se aproximar mais. Eu trazer conteúdos que faz sentido para você também. Quero agradecer também nosso parceiro especial aqui, que está nos apoiando nesse podcast, está ajudando com várias partes, vários conteúdos, várias instruções. People Experience. Eles são uma plataforma de mapeamento da jornada do cliente e de persona. Plataforma brasileira que você pode fazer esse mapeamento de forma gratuita. Então, se você também está curioso para saber o que é a jornada do cliente, o que é persona, a gente tem um episódio só sobre isso, episódio 18 aqui nesse podcast, para você ouvir e conhecer um pouco mais do que é isso. E eu vou deixar o link deles na descrição aqui do episódio, no comentário aqui da live, para você poder depois dar uma olhada. Vamos começar então com essa live incrível? Vamos lá! Bem-vindo e bem-vinda a você que está nos ouvindo agora ao CX Generation, o podcast da geração da experiência. Eu sou a Karen Kligerman, a apresentadora desse podcast, e para começar, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe como conquistar os teus clientes para eles comprarem de você de forma recorrente, para eles se apaixonarem por você e não desgrudarem mais? É disso que a gente vai falar hoje. Como você, que tem um pequeno, médio negócio, pode fazer para conquistar os seus clientes e criar aquela receita recorrente que todo mundo gosta, né? Para isso, eu trouxe um case super especial. A gente vai falar hoje sobre a Disney. Só que a gente enxerga hoje a Disney com aquele olhar de a Disney é um case de sucesso. Aquele case que a gente quer imitar, quer fazer igual. Mas nem sempre foi assim. A Disney já teve os seus momentos de perda de clientes também. Então a gente vai falar sobre isso. Como é que a Disney fez para recuperar, dar uma volta para conseguir conquistar seus clientes e ter uma taxa altíssima de retorno. E a gente vai aproveitar que hoje, coincidentemente, é aniversário daquele camundongo mais amado do planeta, o Mickey. Então a gente aproveita e já fala de Disney no aniversário do Mickey. Então eu vou convidar a nossa convidada especial de hoje. Ela, que é dançarina, além de dançarina, é formada em piano. E além de ser essas duas coisas grandiosas que trazem pra gente esse hobby que é sempre bom a gente ter, ela trabalha em mais de 12 anos com experiência do cliente e mais de 5 anos palestrando sobre Disney. Ela, Priscila Jardim. Olá! Olá! Tudo bem? Acertei a descrição? Acertou! Acertou. É isso bom. mesmo. Como você está? Tudo certo? Aniversário do Mickey hoje, né? Gente, aniversário do Mickey. Tem coisa melhor que a gente falar sobre Disney no dia do aniversário do chefe? Exato. E aniversário do Mickey e da Minnie hoje, né? Aniversário dos dois. 93 anos. A data de aniversário deles culmina com a data do lançamento do filme Steamboat Willie nos cinemas, que foi exatamente em 18 de novembro, né? Não foi o primeiro filme que o Mickey apareceu, eu até coloquei isso, umas curiosidades hoje lá no meu feed. Sim. Mas foi o filme que lançou mesmo o Mickey aí
E é isso, hoje é aniversário, 93 aninhos dele. Não sabia disso, você que me contou, coincidência, É marcar pra hoje. Pois é. Baita coincidência. Karen já tá agendando comigo essa live, o quê? É quase um mês, né, Karen? Tem um mês, Eu falei, Conseguimos, graças a Deus. Boa. Então, pra você que tá chegando agora, quer saber um pouco o que é essa live, se é pra você, se não é. É pra você que tem um pequeno, médio negócio ou até um grande negócio e quer saber como conquistar os teus clientes. E conquistar tanto quanto a Disney, que é o nosso case aqui de hoje. Isso. Certo? Certo. Isso aí. Peraí. Que antes da gente ir pra este episódio incrível, eu tenho 2 recadinhos pra você, bem rápidos. O primeiro é, pra você que tá chegando aqui agora, tá perdido, tá perdida, não sabe do que se trata esse podcast, relaxa, que tem um episódio 0 preparado pra você ouvir rapidinho e depois voltar aqui no episódio. E o segundo recado é pra você que tá com pressa, pra você que é aquela pessoa acelerada. Então você sabe que você pode acelerar este episódio? Sim, é só buscar o botão de acelerar aqui que você consegue acelerar. E agora que eu já dei os 2 recados, vamos voltar para esse episódio que tá demais. Então, Pri, queria te perguntar, a gente hoje... Bora lá. Eu comecei iniciando falando um pouco, né? A gente sabe que a Disney hoje é um grande case. Sim. Um case de retenção de cliente, que o pessoal vai ver como benchmark, como referência de gestão de clientes, de experiência do cliente. Mas nem sempre foi assim. Eu queria que você me contasse um pouco sobre isso, esse nem sempre foi assim. Como é que era antes e o que a Disney fez para dar essa volta aí e hoje conquistar tantos clientes? Na verdade, assim, em primeiro lugar, a gente precisa entender que a Disney... Hoje, as pessoas, ou elas pensam... Quando elas pensam em Disney, ou pensam na animação, né, nos filmes, ou já pensam direto nos parques. Mas a Disney, ela tem diversas áreas e diversas fontes, né? E ela tem a divisão de animação, a divisão dos parques, a divisão de resorts, a divisão que cuida da parte das lojas e atualmente o streaming, né? Então, em todas essas áreas, a Disney, ela consegue reter os seus clientes com base na mesma cultura. Uma cultura que começou desde a animação, né? O Walt Disney, ele, na verdade, ele iniciou na animação muito antes dele pensar em abrir o seu primeiro parque, que foi a Disneylândia lá na Califórnia. Muita gente, inclusive, pensa que por Orlando ser... o Walt Disney World em Orlando ser um pouco mais famoso e todo mundo tem aquele sonho de ir lá para Orlando, que lá é o parque principal, mas na verdade o primeiro parque que ele inaugurou foi a Disneylândia lá na Califórnia. E quando ele teve a ideia de pensar esse parque, ele projetou o parque todo e no dia da inauguração foi um caos, né? Foi um caos porque todo mundo já conhecia o Walt Disney a essa altura, ele já era super famoso na área da animação. Ele já tinha aquele retorno positivo de público em relação aos seus filmes. Branca de Neve já tinha sido um sucesso e tantos outros filmes que ele tinha lançado antes de abrir a Disneylândia. E quando anunciaram, não, é Disney, porque no início, quando ele comprou o terreno lá e começou a projetar o parque, ninguém sabia de quem era o terreno. Foi uma surpresa saber que era a Disney que estava comprando aquele terreno. E aí, quando todo mundo soube que era alguma coisa do Walt Disney, já foi aquele alvoroço. E aí, no dia da inauguração do parque, muita gente vendeu ingresso falso, né? O pessoal criou ingresso e naquela época o controle de ingressos era completamente diferente de como é hoje, né? Hoje a gente tem a tecnologia aí para ajudar e tudo mais. Naquela época não, imagino que fosse um ingressozinho de papel para você conseguir entrar no parque. E aí eles esperavam uma quantidade de pessoas dentro do parque, foi, sei lá, o triplo disso, né? Então você imagina, foi aquele caos. Então, nos primeiros meses, a repercussão que o parque teve na mídia foi muito negativa, né? Um monte de gente reclamando que não tinha água para beber, que só tinha Coca-Cola, que eles só queriam saber do dinheiro, enfim. E exatamente por conta dos parques, o Walt Disney ele começou um trabalho que ele já vinha fazendo nos estúdios dele de animação, que foi de treinamento constante dos seus funcionários. Foi quando ele começou a pensar numa estratégia de treinamento que hoje
lá se tornou a Disney University, que é a universidade Disney que treina os funcionários da Disney, né? Muita gente pensa até que esses cursos que às vezes as pessoas fazem na Disney, o curso, por exemplo, que eu fiz, certificação Disney, é na Universidade Disney. Não, a Universidade Disney ela foi criada somente para os funcionários e até hoje ela só é usada para treinar os funcionários. Existem os institutos Disney, que é onde pessoas que não são funcionárias da Disney podem fazer esses treinamentos. Então foi quando ele bolou todo esse treinamento, porque ele já fazia esse tipo de treinamento com os animadores dele. Né? Quando o Walt Disney começou a perceber que ele precisava, e ele sempre foi muito envolvido com essa questão da perfeição, da atenção aos detalhes em todos os seus filmes, ele começou a perceber essa importância do treinamento dos animadores. E a mesma coisa ele levou para o universo dos parques. Então, com isso, a Disney, que assim, teve esse grande problema aí logo no início, né? Mas depois disso, isso não fez com que a Disney perdesse, entre aspas, ali durante muito tempo os seus clientes, sabe? Porque foi aquele boom da inauguração e com o tempo as pessoas foram voltando ao parque, eles foram aumentando, melhorando esse processo, os processos dentro do parque, e com isso a Disney criou a estratégia que é trabalhada e melhorada até hoje, que é a estratégia que a gente vai falar um pouquinho aqui. Agora, se a gente pegar também uma coisa mais atual, né? As pessoas costumam dizer assim, a Disney ela é conhecida como uma empresa com excelência no atendimento, é conhecida como uma empresa que investe na experiência do cliente e pensa que por causa disso a Disney não perde clientes. Mas não, ela continua até hoje perdendo clientes. É claro que num nível muito menor do que foi essa questão no período da inauguração dela, mas existem ainda muitos problemas dentro da empresa. A Disney ela não é uma empresa perfeita, como qualquer outra não é, né? Ela tem os seus problemas também. Por exemplo, uma das maiores reclamações que as pessoas têm, principalmente dos parques, são as filas de espera dentro dos parques, as opções de alimentação, e tudo isso é feito para que eles repensem processos, repensem fluxos, para que haja melhorias dentro dos parques, para que a experiência do cliente seja melhor. A diferença da Disney para a maioria das empresas é que ela aproveita o feedback, né, que ela tem dos clientes. Ela tem uma cultura muito grande de feedback ativo. Então a Disney ela faz cerca de 1.500 pesquisas por semana. Eu não sei se vocês têm o costume de fazer compras em alguma coisa da Disney, né? Eu eu visito os parques com frequência, volta e meia eu entro no site para comprar alguma coisa, um ingresso, fazer uma reserva. E dependendo da quantidade de vezes que eu utilize o site, aparece para mim uma pesquisa. Eu já respondi diversas pesquisas da Disney, né? E ela usa essas pesquisas exatamente para analisar e a partir daí melhorar os seus processos. Exatamente porque ela tem uma cultura de feedback constante e ativo sempre, né? Um outro exemplo de perda de clientes recente, isso não é falado assim muito abertamente, mas a Disney ela tem um monte de vários concorrentes. E eu vou falar de um concorrente aqui, que é um concorrente que está à altura, né? Que é a Universal. A Universal é um concorrente da Disney, assim, à altura da Disney, que faz coisas e tem um trabalho de experiência do cliente também super top. Tanto nos seus parques, quanto na sua distribuição e tudo mais. E a Disney, ela sempre tem que ficar de olho nas atrações que ela coloca dentro dos parques dela, porque teve um período e isso acontece até hoje, né? Se você pegar aí os blogueiros de viagem, você vai ver que os blogueiros de viagem dão essas dicas até hoje. Porque teve um período que os adolescentes não estavam querendo ir nos parques da Disney. Eles estavam preferindo os parques da Universal, porque eles diziam que os parques da Disney eram para criança e os parques Universal é que tinham mesmo as atrações radicais e tal. E tudo isso só piorou
com a inauguração do Harry Potter em 2010, né? A Universal teve essa ideia absurda e construiu uma área incrível, não sei quantos de vocês conhecem aqui a área do Harry, lá nos parques Universal. E depois dessa inauguração, ela começou a perceber essa queda dos clientes dessa faixa etária. Porque, imagina, gente, era a faixa etária que era fãzaça de Harry Potter, que viu o Harry Potter criança e cresceu, né? Acompanhou todos os filmes, e aí você imagina, você tem uma área que você consegue trabalhar toda essa imersão. E isso não é muito aberto ao público, mas é só você começar a notar que foi exatamente depois da inauguração da área do Harry Potter, que foi uma área muito mais imersiva dentro de um parque temático, que a Disney começou a investir em várias outras áreas imersivas dentro do parque deles também, né? A Cars Land lá na Califórnia, que é a área completa imersiva do filme Carros, a Pandora do Avatar lá no Animal Kingdom em Orlando. E mais recentemente agora, por exemplo, a área de Star Wars também, a área dos Vingadores. Então eles começaram a investir nessas áreas mais, nessas lands mais imersivas dentro dos seus parques, como um exemplo ali do que aconteceu nos parques da Universal, né? Sim. Deixa eu ver se a gente tá... pra tentar puxar mais assuntos aqui, mas vamos tentar fazer uma pausa para trazer vários pontos que você trouxe aí. Você falou já bastante coisa. Você falou já de ouvir o cliente, ouvir o feedback. Isso. Então é importante, a Disney faz isso, né? Pra gente tentar trazer, aqui eu te digo, a nossa audiência aqui é prática. Então, vou pontuar aqui algumas coisas e a gente traz depois como é que a gente, pequenos e médios negócios, podemos fazer isso também. Isso. A gente vai fazendo essa troca, aí depois traz mais coisa. Ouvir o cliente, então. Ouvir, fazer as pesquisas e ouvir e fazer alguma coisa com as pesquisas. Isso, feedback Além ativo. disso, não adianta você fazer pesquisa e não fazer nada com ela, né? A gente vê que muita empresa faz pesquisa e não age em cima das pesquisas que faz. Exatamente. Então esse é o primeiro ponto. Aí você falou também de olhar para o que o concorrente está fazendo. Por mais que não seja necessariamente o teu guia, é sempre bom olhar o que o concorrente está fazendo para você ver se está perdendo clientes por causa daquilo. Isso. Vamos olhar para ver o que está acontecendo. Tá, então esse foi mais um ponto. Aí você falou também gestão de fila. Tempo de espera. A Disney, você não trouxe muito aqui aprofundado, mas a Disney tem uma gestão de fila muito especializada. Sim. Que é muito característica da Disney. Então esse foi mais um ponto aí. O que mais que você trouxe? Gestão de processos, né? Gestão de processos, não só da fila, mas de todo o processo. E a cultura da empresa que vem desde o seu fundador, né? Eu acho que isso é uma das características principais da Disney em relação a qualquer coisa que acontece dentro dela, em relação a essa questão da perda e da manutenção dos seus clientes, do encantamento dos seus clientes. O Walt Disney, ele era uma pessoa que era muito focado em inovação, em detalhe, em entender aquilo que o cliente queria, né? Ele tem até uma frase que ele diz exatamente isso. Você tem que ir até lá, você tem que ir até o local, ver o que as pessoas estão fazendo e construir o que elas querem para elas. Então, isso é uma cultura que vem dele. O que a gente vê muito nas empresas hoje é que muitas empresas têm uma cultura que não é focada no cliente, que não é focada na experiência, né? Então, ela tem que fazer essa transformação cultural dentro da empresa. Como a Disney ela já foi fundada com essa cultura, realmente é muito mais fácil, né, você fazer isso. Exato. Arroz e aqui, treinamento dos colaboradores. Exato, exatamente. Também. Então tem toda essa questão, processo, cultura. Isso. O que mais? Agora, quero te perguntar, se a gente tem mais pontos aí do que a Disney faz, e como é que a gente pode aplicar isso? Porque a Disney, tem muita gente que olha e fala, tá, mas é a Disney. É a Disney, então a Disney sabe fazer. Mas Sim. Como é que a gente pode pegar esse exemplo da Disney e trazer para o nosso dia a dia de pequenas e médias empresas? Vamos lá, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, a sua pergunta inicial foi exatamente sobre perda de cliente. Não perde cliente quem não ganha, né? Então, primeiro, você tem que entender que se você perdeu o seu cliente é porque em um determinado momento você conseguiu atrair ele para o teu serviço. Você trouxe ele.
Ele não só ficou atraído, ele comprou de você o seu produto ou o seu serviço e aí por algum motivo você o perdeu. Então é isso que a pessoa precisa analisar. E tem uma pesquisa que o Jim Cunningham, que é ex-vice-presidente de lá da Disney, ele já fez. E ele mensurou exatamente, ele colocou essa pesquisa no livro dele. Quem quiser depois pesquisar mais aprofundadamente é o livro WOW, W-O-W, WOW. E ele fala exatamente sobre isso, né? E essa pesquisa foi exatamente para saber qual é o maior motivo de perda de clientes. Por que as pessoas não retornam? E aí ele começou a ver que 68% das pessoas que não retornam, não voltam a comprar com uma empresa, não voltam a fazer negócio com aquela empresa, o motivo é a indiferença. 14% é a insatisfação. E 9% é porque saiu dali e foi para a concorrência. O resto são outros fatores, do tipo morte, mudança, mudou de lugar, então tá muito longe para eu comprar naquela empresa e tal, influência de amigos, não compra aqui, compra lá, enfim. Isso significa que 91%, pensa, 68% indiferença, 14% de satisfação, 9% concorrência. Se você somar, dá 91%. 91% dos motivos de alguém deixar de fazer negócio com você depois de já ter feito, a gente está falando sobre perda de cliente que você já conquistou. Não é não conquista de cliente. 91% desses motivos são coisas que você pode mudar. São coisas que você pode trabalhar. A indiferença, ela se resolve com treinamento, com seleção de colaborador. Não adianta também você treinar um colaborador que não tem o perfil para trabalhar com você. Então, o processo de seleção é altamente importante. Eu falo disso em todas as minhas palestras, em todos os meus cursos. Porque a Disney, ela não só treina muito bem, ela seleciona muito bem. Eu falo no meu curso sobre o processo de seleção da Disney inteirinho, como é que ele funciona. Porque não é um processo fácil e nem é um processo rápido. Exatamente porque ela precisa entender quem você é e se você está de acordo com a cultura que ela tem. Senão ela não vai te contratar. E isso para trabalhar em qualquer área dela. Porque é muito mais fácil ela te treinar quando ela sabe que você já tem o perfil e a personalidade certa para trabalhar na empresa do jeito que eles querem que o atendimento aconteça, do que ela selecionar alguém que nem treinado vai conseguir fazer aquilo que ela espera. Então, assim... São vários anos aí de aprendizado também, né? Exatamente. Então, assim, é você pensar em todos os motivos que as pessoas deixam de ser seus clientes e trabalhar em cima disso, né? Trabalhar em cima dessa experiência, trabalhar em cima do treinamento, trabalhar em cima da cultura, investir mesmo numa cultura que é voltada para a experiência do cliente. Hoje a gente fala muito sobre isso, a gente ouve muito sobre isso, mas a gente aplica muito pouco, né? Exato. Eu vou te pedir para explicar essa questão da indiferença, para poder ficar mais claro. O que significa indiferença e como é que a gente vê isso na prática? Um atendimento indiferente. Vamos lá. Cheguei hoje numa loja e fui comprar qualquer coisa, tive uma dúvida e vou falar com o funcionário. Aí o funcionário ou me responde olhando pro computador, ou ele tá falando no telefone. Sabe quando você vai falar com alguém que vai te atender na empresa e parece que você tá atrapalhando aquela pessoa? É mais ou menos isso, indiferença é isso. Além disso, hoje que a gente tem muitos negócios que atendem pela internet, pessoas que se predispõem a atender pelas redes sociais e não respondem às redes sociais. Eu acho isso o cúmulo. Se você não vai disso aqui. Se você não você vai tem um atender canal e você não atende por esse canal. Exatamente. Se você não vai atender por aquele canal, você tem que deixar claro que o seu atendimento não é por ali. Que você está usando aquele atendimento como uma plataforma de divulgação, mas se a pessoa quiser ser atendida, para ela ligar para o número tal, aquilo precisa ficar claro para o cliente. Eu não posso ter um canal no Instagram que quando eu mando um direct, aquilo morre e vai cair num limbo eterno e eu nunca vou receber aquela resposta, entendeu? Então isso é indiferença. A indiferença no atendimento é quando você não é bem tratado, é quando você tem um problema grave naquele atendimento, é quando o atendimento, sabe assim, não é nem bom nem ruim, é indiferente.
Então, a probabilidade de eu mudar de empresa, porque gente oferecendo a mesma coisa por aí, gente, tem um monte. Concorrente, até a Disney tem um monte de concorrentes. Se eu quiser ir para Orlando e não pisar em nenhum parque Disney, porque tem essa questão também, né? A Disney, ela tem uma marca tão forte que as pessoas dizem assim, eu vou pra Disney. Aí, quando ela volta e você pergunta... Qual o parque que você mais gostou? Eu já fiz até um vídeo de brincadeira disso. Ela, aquele do Harry Potter. Mas do Harry Potter não é da Disney, é da Universal. Então, as pessoas confundem muito, né? Essa coisa do voo pra Disney e do ir pra Orlando, do ir pra Califórnia. Então, eu posso chegar lá em Orlando e ir pro SeaWorld, ir pro Busch Gardens, ir pra todos os parques da Universal, me divertir pra caramba e não pisar num parque da Disney se eu não quiser. Então, assim, concorrente todo mundo tem, e fazendo tão bem ou às vezes até melhor do que você. Então, você precisa entender que se o seu atendimento, se você atender o seu cliente de forma indiferente, ele não vai voltar. Essa questão da indiferença, ela tem muito a ver com conexão de pessoas com pessoas, né? A gente se conecta com pessoas. Exatamente. E aí entra o ponto. Existindo a indiferença, a gente não vai criar essa conexão, que é o que mantém a gente... Eu posso comprar de uma marca que eu gosto muito, mas eu vou realmente me conectar com ela se eu me conectar com aquele colaborador, que eu volto sempre lá, um café da minha esquina, por exemplo. Isso. Que eu vou lá por causa do atendimento daquela pessoa específica. Isso acontece. Isso acontece muito. Então, assim, se você não mantiver essa conexão, toda a empresa é feita por pessoas, gente. Às vezes a gente acha que essa frase é clichê, mas é a verdade, não tem nada de clichê nisso. O próprio Walt Disney falou, eu posso construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas se eu não tiver pessoas, de nada adianta. Por quê? Você imagina você chegar na Disney, aquele parque lindo, com aquele castelo maravilhoso, e não tiver nenhum dos cast members ali. Ou então, se todos os cast members te atenderem mal. Você pode até ir nas atrações, gostar, achar tudo muito legal, muito radical, mas não é a mesma coisa. A magia é feita pelos funcionários, a magia é feita por quem trabalha lá. E isso só se consegue... Aquele tchau no final. Exatamente. Isso só se consegue com uma cultura muito forte, com treinamento muito bom, com seleção muito boa. É um conjunto de fatores, né? Certíssimo. Mas vamos lá. Como é que a gente aplica? Eu tenho aqui um pequeno médio negócio. Como é que a gente aplica isso? Porque sempre vai vir aquele argumento de, mas é a Disney. Como é que a gente faz? Disney. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar aqui sobre os 3 pilares principais da Disney. Boa. Né? E os 3 pilares principais da Disney, assim, tem várias outras coisas que a Disney aplica, tá, gente? Aqui a gente tá fazendo aqui uma live de 40 minutos, sei lá, né? Então não tem como falar tudo que eu falo no meu treinamento. Então eu selecionei os 3 pilares, que são chamados pilares exatamente por causa disso, porque é a sustentação da base da empresa, tá? E além de ser a sustentação, são 3 pilares. Isso significa que não existe um mais importante do que o outro. Se eu não aplico os 3, ela vai cambar para um lado, vai cambar para o outro. Isso aqui vai ser muito bom, mas isso aqui não vai. Sim. Então, esses 3 pilares, eles têm que estar muito bem alinhados em qualquer empresa que quiser ter sucesso, né? O primeiro deles é cenário. Eu falo muito sobre cenário no meu Instagram. Várias vezes eu dou consultoria consultoria gratuita, né? No meu Instagram, toda segunda-feira, boto a caixinha, boto a caixinha lá, a pessoa coloca o negócio e eu normalmente acabo dando uma orientação sobre cenário. Porque cenário, gente, é essencial. A Disney, ela tem uma divisão específica que só trabalha com isso, que são os Imagineers, né? Os Imagineers, que é a junção de imaginação com engenharia, daí que surgiu esse nome, Imagineering, a área é Imagineering, e quem trabalha lá são os Imagineers, que são pessoas de várias áreas, né? Tem arquiteto, design, artista, enfim, que pensam exatamente a decoração dos parques, as atrações, ou seja, tudo aquilo que envolve o que você está vendo.
E cenário é tudo isso, né? É a decoração do local, é a decoração do parque, é a decoração das lojas, é a decoração dos resorts, é a arrumação daquilo com base no tema que está sendo feito. Desses exemplos que eu falei logo lá no início, né, da questão das lands temáticas, do Star Wars, por exemplo, é a sensação de imersão que o guest vai ter, que o convidado vai ter. A Disney chama os seus clientes de convidados, né? Só isso já é incrível. Então, a sensação de imersão que ele vai ter é fazer realmente o cliente se sentir como se estivesse dentro daquilo que eu projetei. Se é o filme, então ele vai se sentir como se fosse dentro do filme. Então, eu arrumo o cenário pensando nisso tudo, pensando no mínimo detalhe, né? Recentemente, a Disney inaugurou uma área muito legal, que foi do Ratatouille, aquele filme Ratatouille, do ratinho, né? Na área da França, lá no Epcot. E eu até mostrei, assim, algumas cenas no meu Instagram de detalhes da construção, né? A fotinho do rato no banco, a preocupação em colocar uma placa parisiense nas ruas dali de dentro do parque. Então tem essa atenção não só com a decoração, mas com o nível de detalhe dessa decoração, né? Quantos lugares que a gente visita hoje e que são lugares que às vezes têm serviços muito bons, produtos muito bons, mas você chega e é tudo bagunçado, né? Ou é tudo bagunçado, ou é muito desorganizado, ou tá precisando às vezes só arrumar, sabe? E cenário também não é só isso, não é só a decoração da tua loja ou a decoração de qualquer lugar. É você se preocupar, por exemplo, com a limpeza. A Disney, ela tem uma cultura de limpeza dentro do parque. Tem lixo a cada, 2 metros, não é? Lixeira. São 14 passos. São 14 entre 14 passos, a 21 que é o tempo de você passos. comer e jogar fora. E jogar fora. Imagina, aqui nos nossos bairros, eu até escrevi isso esses dias, que se os nossos bairros fossem igual a Disney, seria perfeito, porque a gente tem que ficar andando com lixo dentro da mochila porque não tem lixeira. Exato. E lá, assim, eles têm essa cultura tanto do treinamento dos colaboradores para a limpeza, quanto de colocar o próprio convidado para ajudar na limpeza, porque a partir do momento que eu coloco as lixeiras lá, eu tô incentivando o meu convidado. Gente, esse parque é tão limpo, eu acho que nem se a pessoa tivesse esse hábito horrível de jogar coisa no chão, ela ia ter coragem de jogar, né? Primeiro porque tem uma lixeira do lado, né? Exato. Também tem uma história que todos os colaboradores, por mais que não sejam da limpeza, são responsáveis pela limpeza. Isso, não é? Isso faz parte da cultura. E lembra do que eu falei lá atrás? Isso veio do Walt Disney. Quem ensinou isso foi o Walt Disney. O Walt Disney um dia estava passeando pelo parque e aí ele viu um papel no chão. Ele estava junto com a diretoria toda dele. E aí ele viu um papel no chão e ele foi para pegar esse papel no chão. E aí um dos diretores falou: não, calma aí, Walt, que isso? Eu vou chamar ali o funcionário da limpeza. Ele foi, continuou abaixando muito lentamente, tranquilamente. Pegou o papel, jogou no lixo, olhou para os seus diretores e falou assim: no meu parque, você limpa parque, você pega papel no chão, eu pego papel no chão, ele pega papel no chão, e apontou para cada um dos diretores. E até o pessoal da limpeza pega o papel no chão. Então, isso vem de uma cultura que é dele, né? Que ele traz essa cultura com ele e isso perpetua até hoje. Os funcionários, todos os cast members da Disney, que é como são chamados funcionários, eles ouvem essa história na primeira semana de treinamento, na primeira semana de empresa. É cultura, é cultura. E se você não estiver disposto a trabalhar dessa forma, você não vai trabalhar lá. É a seleção, entendeu? Então, assim, eles têm essa questão da limpeza do cenário, eles têm a questão da orientação do fluxo das pessoas. O cenário é pensando no fluxo. Eles já desenham o cenário do parque, eles já desenham o cenário das lojas, pensando no fluxo das pessoas dentro daquele parque, dentro das lojas, para reduzir, assim. Sabe quando você vai num lugar e tem multidões num canto porque foi exatamente ali, atrás da árvore, que resolveram botar a bilheteria? Ou então foi exatamente no beco mais estreito que resolveram colocar a cabine para a pessoa ir lá
pegar um ingresso ou alguma coisa. Tudo isso precisa ser pensado. Pra você ter uma ideia, eu já fui numa Starbucks uma vez, que tinha, assim, o balcão lá na frente, que é padrão normal de Starbucks, né? E aí, só que essa, especificamente, tinha aquela bancada, né? Que eles colocam para as pessoas sentarem em pé, bem no meio. E do lado direito, tinha uma marcação no chão de que era ali que teria que começar a fila pro atendimento. Só que a porta, ela abria exatamente pro lado oposto. Pro lado oposto. Então ninguém ia pra fila onde estava demarcado no chão. Todo mundo só ia pra fila do lado de cá. E aí fazia uma bagunça, porque quem percebeu que a fila, na verdade, era lá, ia pra lá, aí quem não ia pra cá, aí ficavam, não, mas a fila é aqui, aí ficava aquela zona. E, gente, olha, há anos, aí uma vez eu falei com uma das funcionárias, eu falei, gente, vocês têm que rever esse negócio dessa fila, porque ninguém entra aqui, aí só faz bagunça, porque as pessoas que sabem que é pra entrar aqui, entram aqui, mas não adiantou muito, né? Continua lá aquela bendita daquela linha. Então, assim, você pensar no fluxo das pessoas dentro da sua loja, dentro do seu negócio, também é pensar em cenário. Ah, Priscila, mas o meu negócio é só online. Tá, como é que tá teu site? Você já pegou alguém que faça teste de usabilidade? Ou então, se você não conhece ninguém que saiba mexer com o X, se vocês não sabem do que eu tô falando, user experience, né? Você pensar ali. Teremos um episódio sobre isso, já dando spoiler. Então aqui. é isso aí, pronto. Então assiste o episódio da Karen e eu não explico nada aqui, vai procurar. Episódio seguinte vai ser sobre isso. Já sobre dando user aqui um spoiler. experience. Então. E aí você não tem ninguém pra olhar isso. Então faz o seguinte, cara. Pega o teu amigo que nunca comprou no teu site e fala assim pra ele, procura aí o produto tal. E aí senta do lado dele e vê se ele vai ter facilidade para encontrar aquilo que você falou. Isso é você pensar no fluxo do seu site. Como é que está o cenário? Como é que estão as fotos do teu produto no seu site? Então aquelas fotos de qualquer jeito que não atrai ninguém, sabe? Como é que tá a organização dos produtos no seu site? Ah, mas eu só vendo pelo Instagram. Mesma coisa. Como tá teu feed? Como tá o teu trabalho de relacionamento nos stories com teu público? Teu feed, as pessoas conseguem entender o que você tá vendendo mesmo? O que você vende, o que você não vende? Como você vende? Tá organizado? Eu não digo aqui, gente, pra ficar fazendo feed enfeitado, colorido da mesma cor, que nem eu faço isso, tá? Vocês vão olhar lá, meu feed tem um monte de coisa. Mas é isso, é deixar claro. É você a pessoa entrar no teu perfil e entender tudo. Entender o que você tá vendendo. Então, assim, pensar em cenário, gente, parece simples, mas tem tudo isso embutido. Então, o que você pode... Deixa eu te perguntar também. Pergunta. Nesse ponto aí de cenário ainda. A gente tem... A gente só pra saber se na Disney... São 3. São 3, né? A gente tem cenário... Ainda, além de cenário, só pra gente dar um spoiler, pra eu trazer esse ponto de cenário e depois a gente vai pros outros. Tá. Tem cenário mais 2 ainda, né? Tem cenário e mais 2. Tá, então em cenário ainda. Tá. Deixa eu te perguntar, a Disney trabalha em cenário também a questão dos 5 sentidos? Sim, sempre, sempre. A questão dos 5 sentidos é uma das coisas que eles mais trabalham. Contar um exemplo aqui pra vocês. Se vocês pegarem aí desses documentários que tem no Disney Plus, tem vários documentários muito legais sobre a Disney para você que quiser conhecer um pouquinho mais. Você pode assistir a história do Imagineering, você pode assistir por dentro da Disney, você pode assistir por trás da diversão, enfim, eu não vou lembrar exatamente qual deles foi, vocês vão ter que assistir todos, porque eu assisti todos, mas em um deles conta um pouco da criação da área de Pandora, né? E a área de Pandora, quem já viu o filme Avatar tem aquela floresta lá, né? O menino vai lá e vira o seu avatar, aquele personagem azul e tal, e tem aquela floresta toda perfeita, de linda, e eles recriaram aquela floresta dentro do parque. E aí, a equipe do Imagine lá pensando como é que eles iam fazer aquelas montanhas igualzinho do filme na floresta e tal. E um deles falou assim, não, a gente pode envolver aqui com um material tipo plástico. Aí um deles virou e falou assim, não, negativo. Como é que as pessoas vão colocar a mão em algo que eu digo que é árvore e vão sentir a textura de plástico? Não pode.
A gente tem que conseguir fazer com que o material seja percebido como árvore. Eu quero que a pessoa toque aqui e sinta que tá tocando na árvore da fazenda dela, na árvore da casa dela de praia lá, na árvore que ela tocava quando ela era criança. Então ela precisa ter essa mesma textura. Então eles têm toda essa preocupação com o cenário, né? Você entra na Disney, você já ouve a música da Disney tocando no estacionamento. Você tá estacionando, você já tá ouvindo My dreams come true. Você já tá entrando ali naquele clima de imersão já dentro do estacionamento. Aí você entra na Main Street, que é a rua principal lá do Magic Kingdom, você já sente aquele cheiro maravilhoso dos docinhos sendo produzidos. Nessa área de Pandora mesmo, você já sente aquele cheiro de terra molhada, de floresta, sabe? Então, assim... Eu te pergunto isso porque quando a gente traz os 5 sentidos do nosso serviço, na nossa loja, a gente... É isso de imergir mais a pessoa lá dentro. Isso. Mas também de criar uma memória que vai ser mais marcante depois. Exatamente. Então, por isso que eu te pergunto, como é que a gente faz isso em loja, até no físico, no digital, dá pra fazer isso. Então, é super interessante a gente saber. A Disney faz isso, a gente usa isso como exemplo. Isso. E a gente pode aplicar isso também pra gente, né? Pras nossas marcas. Sempre. Eu compro de umas meninas, eu sempre uso elas como exemplo, porque eu acho o trabalho delas maravilhoso aqui no Instagram. Elas começaram vendendo, eu conheci elas por uma loja física lá no centro e hoje elas vendem muito mais pelo Instagram e pelo site delas, né? E elas vendem colares de pedras naturais. E toda vez que eu compro, quando eu recebo a caixinha dentro da minha casa, eu abro e a caixinha tem aquele cheirinho maravilhoso que só deles, né? Eles começaram até a vender lá agora a essência do perfuminho. E é impressionante porque às vezes elas participam dessas feiras hippies, né? E quando você vai na feira hippie, quando você tá chegando perto da loja delas, eu já sei que eu tô chegando perto da loja porque eu sinto o cheiro. Porque elas borrifam o cheiro na loja. Gente, elas vendem cordão, bijuteria, joia, né? Semi-joia, é isso que elas vendem. O que o cheiro tem a ver com isso? Tem a ver com tudo. Né? Quando você atrai o cliente, é o que a Karen falou, você cria memória, aquela memória afetiva no cliente. O cliente vai lembrar que aquele sabor específico daquela pizza, aquele sabor específico daquele doce, aquela bala, ela só vai encontrar na tua loja, só vai encontrar no teu negócio. Né? Aquela forma de atender, aquele jeito de ser recebido, só vai ser lá naquele seu negócio. Quando ela tocar na caixa do seu produto, aquela caixa vai ser diferente. Se vocês pegarem, né, a caixa de produto da Apple é diferente da caixa de qualquer outro produto. A gente consegue fechar os olhos e abrir aí a sensação tátil, né, que às vezes é tão difícil a gente colocar num negócio digital, talvez, mas se você entrega um produto ou serviço na casa da pessoa, você tem como trabalhar isso. Você consegue de olho fechado desvendar se uma caixa de um produto, de um celular é da Apple ou é de outro celular, porque é diferente, né? Então você pensar nisso tudo é essencial para você trabalhar com cenário. Exato, criar essa memória. Beleza. Segundo aí, pilar. Segundo pilar, vamos lá. Então primeiro é o cenário que tem tudo isso, tá? Pra você já começar a pensar hoje para aplicar. O segundo pilar, processo, gente. Também não adianta você... Lembra que eu falei? São 3 pilares, tem que ser os 3 juntos. Não adianta nada você pensar num cenário maravilhoso, eu chegar lá, seu restaurante ser incrível e seus processos serem péssimos. Seus processos serem processos que são burocráticos ou são processos difíceis de compreender ou são processos que mais atrapalham o cliente do que ajudam, né? A Disney, ela sempre investe na melhoria de processos. Como? Com aquilo que eu já falei lá no início. Pesquisa, feedback constante. Descubra onde está a maior dor do seu cliente. Quais são as maiores reclamações que você recebe por semana? Eu liguei para sua empresa, fiquei 2 horas no telefone e me mandaram passar para o outro. Me mandaram passar para o outro, eu só resolvi com o 10º. Por que cargas d'água o cliente passou por 9 pessoas em vez de já não mandar ele pro 10º? O erro tá onde? Tá na URA?
Naura, né, gente? Eu não sei se todo mundo sabe, ó, aquele atendimento automáticozinho lá que te dirige e tal, que mais atrapalha do que ajuda na maioria das vezes. Tá na URA, tá na pessoa que atendeu primeiro, porque se é confuso, o cliente nunca ele vai chegar no resultado positivo. E aí o que vai vir? Reclamação, né? Ah, eu comprei tal produto e aí para devolver eu tenho que falar com fulano, que vai falar com Beltrano, que vai falar com a outra área não sei da onde, e eu vou fazer essa devolução e passa por 3 processos para eu conseguir o meu de volta. Você acha que o cliente vai ficar satisfeito com isso? Nunca. Ninguém vai ficar satisfeito com isso. E às vezes a gente pode pegar também exemplos de processos simples, né? Eu adoro ir aqui no Saara, no Rio de Janeiro, gente. É um dos meus lugares preferidos para eu comprar tralha. Adoro. É verdade. E uma das coisas que eu detesto no Saara é o seguinte, eu entro numa loja de 10 metros quadrados, ou seja, uma loja literalmente pequena. E aí eu compro o produto, eu escolho o produto, compro o produto. Aí eu falo assim, vou levar esse. Aí o vendedor fala assim pra mim, ah, tá bom, você vai pra aquela fila lá pra pagar. Aí você sai dali, vai lá pra fila pra pagar e você paga. Aí o cara fala assim, agora você vai lá pra aquela fila lá pra pegar. Gente do céu, eu fico louca com isso. Numa loja de 10 metros quadrados, porque eu tenho que ir 3 filas pra conseguir pegar meu produto e levar ele embora pra casa. Então, assim, são processos. Pra quê? Qual é a necessidade disso? Real. Qual é a necessidade real? Se você for parar pra pensar, isso acontece muito em loja de tecido, em loja de artigos pequenos. Se você for no Saara, se você vai frequentemente no Saara, provavelmente você já foi em alguma loja dessa. Material de construção, danado pra fazer um negócio desse. Mas isso acontece em geral porque as marcas, as empresas, lojas que pensam o processo, em geral, quando é ruim pro cliente, é porque o processo não foi pensado para o cliente. Exatamente. Foi pensado para os colaboradores. Exatamente. É para me facilitar. Eu sou... eu como trabalhadora lá, como colaboradora. Eu sou a pessoa que vai fazer o pagamento. Ponto. Não faço mais nada além disso. Então a pessoa precisa vir, o cliente precisa vir na minha fila para ele fazer o pagamento comigo e depois ele vai pegar com fulaninho de tal. E se ainda fosse porque alguém tá embalando pra você da melhor forma possível, não, gente, pra colocar dentro de um saco plástico, sabe? Então, assim, processos, é você pensar o fluxo do processo. A Karen falou aqui no início, né, da questão da jornada do cliente. Pensando na jornada do cliente, desde o primeiro momento que o cliente entra na sua loja. E isso vale pra tudo, isso vale pra site, isso vale pra por quantas páginas o seu cliente passa pra concluir uma compra. Ele tem que clicar quantas vezes? Quais os processos que o seu cliente precisa fazer para conseguir um orçamento no seu Instagram? Preencher 4 formulários? Depois aguardar o seu e-mail? Depois te ligar? O tempo que ele está passando por esse processo todo, ele já fechou com outro. Então, assim, é você pensar, primeira coisa que você tem que fazer, para te dar o passo a passo, já que a galera aqui, ela falou que é prática. É prática. Então, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que mapear o teu processo todinho. Mapeia. Muita gente não faz isso, só sai fazendo. Principalmente quando você tem um negócio pequeno, né? As pessoas têm essa coisa de botar a mão na massa pra fazer. E ótimo, tem que começar assim mesmo. Mas tem que chegar um momento que, se você quiser crescer, você precisa começar a mapear aquilo. Vamos lá, mapeia mesmo dentro do início. O meu cliente chegou a mim. Como que eu vou atender ele no início? Por onde ele passa? Por quem ele passa primeiro? Depois disso, ele vai passar por mais onde? Depois disso, ele vai passar por mais onde? Depois disso, ele mapeia todos os seus processos. E isso pode ser alinhado ao funil de vendas, pode ser alinhado a tudo. Né? É você mapear o seu cliente antes mesmo dele se tornar seu cliente. Como o seu cliente chega até você? Já viu essas pesquisas que às vezes acontecem aí em várias empresas, né, que chegam pra você, como é que você me conheceu? Uhum. Isso é uma forma da pessoa mapear o jeito que você chegou até ele. Ele já tá mapeando o cliente dele antes do cliente virar cliente. Não precisa ser só depois que o cliente se tornou cliente, você tratar ele ali dentro do tubinho do funil, né?
até ele se tornar e tal, é tudo aquilo, é a atração do cliente, como é que você vai tratar ele depois, a conversão, a venda e o pós-venda, principalmente, para você manter e ele voltar comprar de novo, e te indicar. Então é você mapear todos esses processos. Beleza, mapeei todos os meus processos. Quais são os maiores pontos de dor dentro desse mapeamento? Dentro daquilo que eu mapeei, onde eu percebo que é o local onde meu cliente mais se perde, ou o local que ele mais reclama, o processo que ele mais reclama, onde que ele atrasa, onde o processo atrasa mais, onde eu tenho atraso de entrega, o que acontece no meio de determinado processo para o cliente estar reclamando de tal forma. Aí você começa a ver os pontos de dor. E aí depois que você descobriu o ponto de dor, você consegue atacar cada um deles de uma forma diferente. Às vezes você pode descobrir que um processo, que uma demora numa entrega para o cliente tem a ver com o trabalho com quem você contratou para fazer esse processo de entrega. Né? Eu costumo falar muito aqui, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, já recebi gente falando coisa no direct por causa disso, porque eu costumo falar muito assim, gente, olha só, se um monte de gente reclama da entrega do correio, você não pode simplesmente dizer para o seu cliente assim, eu já vi muita gente reclamando assim em story aqui de Instagram, né? Quem trabalha no Instagram fala assim, é um absurdo a pessoa não pensar que eu faço um monte de coisa, ainda quer reclamar comigo por causa do frete que não tem nada a ver comigo, tem a ver com o correio. Ou então quer reclamar comigo com o tempo da entrega que não tem nada a ver comigo, tem a ver com o correio. A culpa, né? Tem tudo a ver com você. A escolha da entrega, a escolha de quem vai entregar algo que você está vendendo tem a ver totalmente com você. Sabe por quê? Porque no teu Instagram, no teu site, no seu sei lá onde for, tá escrito que você entrega para todo o Brasil, ou então para todo o Rio de Janeiro. Se é você que entrega para todo o Brasil, para todo o Rio de Janeiro, não interessa se o correio não está entregando. Você não me entregou. Então, até a forma, até a pessoa, a empresa que você contrata para pensar, a entregar algo para o seu cliente, faz parte do seu processo. E se aquele processo está dando ruim para você, repensa o processo. Eu já citei vários pequenos empreendedores aqui que eu sigo no Instagram, que me seguem aqui, que são pessoas que já pensaram outros processos exatamente por terem problemas com o correio. Eu já tive muito problema com o correio. Hoje, se a pessoa só entrega pelo correio, às vezes eu não compro. Porque o correio já me deu muito trabalho, principalmente agora na pandemia. Então, assim, se você está recebendo muita reclamação de correio, por que não pensa em colocar uma transportadora? Tem uma menina aqui no Instagram que ela trabalha com correio, trabalha com transportadora, e como a loja dela é no Rio e a maioria dos clientes dela é no Rio, ela contratou um motoboy que entrega, dependendo do local do Rio de Janeiro que você compra, ela entrega às vezes no mesmo dia com esse motoboy. Então, assim, às vezes a pessoa ela tá disposta a pagar um frete, às vezes até mais caro, para ter a compra dela no mesmo dia. Então, pense nesses processos, né? Você tem que pensar que o processo inteiro, o mapeamento não é só daquilo que você faz, é do processo inteiro do relacionamento do cliente com a sua empresa. É como ele chega em você até o produto ou o serviço chegar na mão dele. Se eu compro de você, Karen, você diz que você vai me entregar, e o correio, que foi quem você botou pra fazer isso, não me entrega, eu não vou mais fazer negócio com você. Exato. Entendeu? Então, assim, até isso a gente tem que pensar, né? O nosso processo todo. Então, segundo pilar, processos. Vou trazer um ponto aí dentro de processo, pra gente ir se complementando. Você falou mapear todas as dores e reclamações dos clientes. O que tem mais reclamação, pra gente poder trabalhar isso. O que é interessante também. Mas tem a questão que, às vezes, tem aquele cliente que não reclama. Ainda tem isso também, tem nossa. O cliente que vai reclamar uma vez só, mas aquela reclamação que vai fazer ele cancelar. Isso. Então, eu costumo falar também pra gente observar o que são reclamações recorrentes, mas que o cliente releva, que o cliente continua comprando. E o que são reclamações que vão impedir a compra. Uma vez só, exato, vai reclamar uma vez só, não vai nem reclamar, mas é aquele ponto de dor que vai fazer o cliente parar de comprar. Exatamente. Então a gente tem que olhar para os dois lados.
Existe até um estudo, né, que diz que entre 27 clientes apenas reclamam, né? Então, às vezes você tem ali uma reclamação, eu falo muito isso quando eu dou palestra eu tenho dado muitas palestras para empresas públicas, né, funcionários públicos. Eu dei uma palestra recente agora pro pessoal lá da Secretaria de Goiás, e a menina até falou isso pra mim: nossa, mas a gente tá precisando de palestras de atendimento porque o nosso nível de reclamações está alto. Opa, se ele tá alto, meu filho, multiplica isso por 27, porque essa é a quantidade de gente que tem insatisfeita com o teu serviço, né? Não é só quem tá reclamando, porque só entre essas 27 pessoas vão se dar o trabalho de parar e reclamar. As outras vão fazer, sabe o quê? Vão chegar em casa e vão contar pros amigos. E hoje tá ainda pior, né? Porque essa pesquisa ainda complementa dizendo que tanto essa pessoa que reclamou, quanto as outras 26 pessoas que não reclamaram pra você, elas vão contar aquela experiência ruim para entre 8 a 16 outras pessoas. Mas isso era um estudo de antes de rede social. Porque agora, com rede social, se eu tenho 10 mil amigos na minha rede social e eu faço uma reclamação pública da empresa, se o algoritmo disponibiliza aquilo para pelo menos 10%, são 1.000 pessoas ouvindo aquela reclamação. Hoje não tem mais um cliente que não reclame e senta só numa mesa de jantar com os amigos ou com a família, com 3, 4, 8 pessoas e fala: não compro naquela empresa por causa disso, aquilo, influencia só aquelas pessoas. Não, as pessoas influenciam milhares de pessoas por dia, centenas e milhares de pessoas por dia. O quanto custa uma única reclamação de um influenciador digital desses aí que tem milhões de seguidores, né? Então a gente precisa prestar muita atenção hoje na experiência do cliente por causa disso e melhorar nossos processos constantemente. E só tem como melhorar processo, gente, se você conhece a jornada do teu cliente, mapeia os seus processos todos e ouve o cliente com feedback constante. É feedback constante. Eu não posso fazer uma pesquisa por ano e achar que com isso eu vou conseguir melhorar os processos para o meu cliente. Não dá. O cliente que comprou hoje contigo, a Disney tem até essa estratégia, né? Porque ela entende o seguinte, que se hoje eu fui hoje no parque, vamos supor, né? Queria estar lá, aniversário do Mickey, mas não fui não, tô aqui. Fui hoje no parque, saí de lá do parque 10 horas da noite. A minha sensação interna para responder uma pesquisa às 11 horas da noite daquele mesmo dia é completamente diferente se eles me mandarem uma pesquisa 30 dias depois. Então, até nisso, a estratégia de quando você vai mandar a pesquisa para aquele cliente, o que você pretende ouvir daquele cliente, o que você vai tirar daquilo. Então, o processo de pesquisa e feedback para melhoria de processo tem que ser constante sempre. Senão você perde o time. Exato. E aí, o terceiro último pilar agora? Vai lá. Terceiro pilar, gente. Atendimento. Cuide do teu elenco. Sempre. Elenco, né? Eu uso aqui a palavra elenco, que é como a Disney chama os funcionários deles. São cast members. São membros do cast, membros do elenco. Né? Por que elenco? Porque o que eles fazem ali é um show. Precisa ser um show todo dia. E se você tiver essa ideia na tua cabeça que o que você tá fazendo ali no teu atendimento é um show e o show tem que ser bom, quem vai num show pra ser bom. Ninguém vai num show pra ser ruim. Eu vou naquele show ruim lá porque hoje eu tô meio pra baixo, eu vou naquele show ruim. Não, ninguém faz isso, gente. As pessoas vão pra show bom. O show tem que ser bom. Então, quando você vai se preparar pro atendimento, o atendimento tem que ser um show. E por isso eles são cast members, né? A gente pensa, a linguagem é extremamente importante. Eu sou fã, assim, do significado das palavras, da força das palavras, da importância da palavra, né? De você usar a palavra com um significado real. Quando você usa a palavra e você embute a ação junto com aquela palavra, tudo modifica, né? Então, a forma deles apresentarem como cultura deles, chamar os funcionários de cast members, vocês são membros do elenco, isso já muda a tua postura. O que eu tô fazendo aqui não é só um trabalho, eu não tô só servindo a mesa de alguém,
Eu não tô só recolhendo ingresso, eu não tô só vendendo pelúcia do Mickey dentro da loja, não. Eu tô fazendo um show e esse show tem que ser bom. Porque o meu guest, aí olha a outra palavra, meu convidado, ele não é só meu cliente. Ele não é só meu cliente, ele é meu convidado. Quando você convida alguém na tua casa, é convidado, né? Não é intruso, não. Aquela pessoa que chegou lá e você não queria, não. Mas quando você convida, o que você normalmente faz, né? Você prepara a tua casa, você arruma, você prepara ali a melhor comida, você escolhe os pratos mais bonitos para colocar na mesa. É assim que eles querem que os guests deles, que os convidados se sintam dentro do parque, dentro das lojas, dentro dos resorts. Então tudo isso muda, né? Então, dentro de atendimento, as duas coisas principais são processo de seleção, já falei isso lá no início. Selecione direito quem vai trabalhar com você. Você não pode nunca esperar que o teu atendimento seja excepcional se o seu processo de seleção é medíocre. Não tem como. Não tem como. Você nem conhece as pessoas que estão trabalhando na sua empresa, você terceiriza o processo de seleção. É outra pessoa que faz o processo de seleção para você. Você nem sabe quem a pessoa está selecionando, como está selecionando, quais são as características da sua empresa, qual a importância da tua empresa, qual a cultura da tua empresa, o que você espera daquela pessoa, não para a vaga, da pessoa, para o atendimento, né? Tem uma frase que eles usam lá na Disney University que é assim: personalidade você não ensina, mas habilidade você treina. Eu posso ensinar para qualquer pessoa que tenha o caráter e a personalidade que eu preciso a fazer qualquer coisa dentro de um atendimento dentro do parque. Agora, eu nunca vou conseguir ensinar alguém a sorrir. Eu nunca vou conseguir ensinar alguém a ser empático, simpático. Empático e simpático, as duas coisas que são diferentes. Nunca vou conseguir ensinar isso, né? Se eu sou naturalmente, se a minha personalidade naturalmente é carrancuda, eu nunca vou conseguir trabalhar numa empresa que me manda sorrir 24 horas por dia, gente. Não tem como. Então, o processo de seleção é extremamente importante para você selecionar pessoas que estão alinhadas com a cultura daquilo que você faz. Não adianta a gente contratar a gente para trabalhar com a gente e querer depois embutir treinamento o tempo todo naquela pessoa, se desde o início ela não está alinhada ali com a cultura da empresa. Né? E é o que eu falo às vezes, que é a dificuldade de muita empresa pública, organização pública, por causa disso, né? A maioria das pessoas que trabalham é por concurso. Sim. Então você tem que conseguir trabalhar com o que você tem. Então o treinamento tem que ser outro nível, porque aí você tem que dar um passo atrás, né? Você tem que dar um passo atrás, você tem que apresentar qual é a cultura, você tem que treinar para você tentar ali embutir aquilo que você deseja conseguir no atendimento. Agora, quando você criou a tua empresa, você já criou a tua empresa, você já criou o teu negócio, você tá aí, você vai contratar o primeiro funcionário para trabalhar contigo. Como é que você deseja que essa pessoa seja para atender? Pensa primeiro nisso, depois você pensa nas habilidades, né? Eu não tô dizendo aqui que a Disney não contrata por habilidade não, gente. É claro que a habilidade é essencial. Mas, por exemplo, se eu tenho duas pessoas com o mesmo currículo e só essa que tem a personalidade que eu quero, é essa que vai ser contratada. Então, é pensar sempre no processo de seleção. E, além do processo de seleção, treinamento contínuo. Treinamento contínuo. Todos os cast members passam por um treinamento inicial que se chama Traditions, que é onde se apresentam, como o próprio nome diz, onde se apresentam todas as tradições da empresa, né? E todos os cast members passam por isso, mal entram. Não importa se ele vai trabalhar na recepção do parque ou na diretoria. Todos eles passam pelo Traditions. Porque é lá que eles vão entender várias coisas e aprender várias coisas que eu contei aqui para vocês. Sobre as tradições do dono, de quem criou, do fundador da empresa. Eles vão entender a história, por que o parque é daquele jeito, por que a loja tem que ser daquele jeito, por que o atendimento naquele resort tem que ser daquele jeito. Então eles vão aprender isso no início e depois eles vão passar por um treinamento contínuo de habilidade. Se vocês conhecem algum cast member, algum amigo de vocês já foi cast member da Disney ou é cast member da Disney,
Eu não digo nem tanto os cast members que fazem só aquele treinamento de 3 meses, porque aí não tem, que é aquele curso de verão, né? Que aí nem tem muito tempo de fazer tanta coisa. Eles devem passar pelo treinamento inicial lá do Traditions e mais alguns treinamentos durante o período que fica lá. Mas eu conheço cast members que são cast members efetivos, que trabalham mesmo lá com contratos de trabalho por anos, e eles falam, eles têm treinamentos às vezes semanais, assim, de atualização de conteúdo, de atualização de coisas, de treinamento para atendimento, né? Então, o treinamento é essencial. E aí, o que você pode fazer para mudar o teu treinamento hoje? Primeiro, observar, né? A gente vê que tem muita loja, eu percebo que tem muita loja que você vai, principalmente franquia, que você não sabe quem é o gerente daquela loja, quem é o dono daquela loja, né? Você vê aquelas pessoas atendendo ali soltas. Não existe uma supervisão, e nem é questão de ter supervisão para ficar ali pressionando o empregado, não. A supervisão no sentido da orientação e da observação. Você já foi na sua própria loja para ver como os seus funcionários atendem as pessoas? Você já foi atendido por algum funcionário seu dentro da sua loja? Algum parente seu já foi assim, disfarçado? Ser atendido para ver como é que tá, observar o atendimento. E depois que você observar, mapear também a mesma coisa. Quais são os problemas? O que eu preciso treinar aqui? É muita coisa para resolver dentro do atendimento. É se o atendimento preste atenção em detalhes, é se a pessoa ela tem empatia pelo cliente, é se a pessoa sabe sobre o que ela está vendendo, né? Na Disney, quando uma pessoa vai trabalhar como garçom dentro de um restaurante, antes dela começar a trabalhar, ela faz uma prova, porque ela tem que saber tudo que é vendido dentro daquele restaurante. Tudo. Eles precisam aprender a decorar praticamente o cardápio, o que combina com o que. Se for restaurante que serve alguma bebida alcoólica, algum vinho, eles têm que saber essas combinações para poder orientar o cliente. Quantos restaurantes que a gente chega hoje, que a gente às vezes fala assim, eu quero comer tal coisa. Depois você ficou meia hora escolhendo a tua comida. Aí você vai lá e fala pro garçom que você quer aquilo, o garçom vai lá dentro e fala, volta, hoje não tem. Tipo, nem sabe o que está sendo oferecido ali naquele momento para já informar pro cliente antes. Ou já aconteceu comigo também de eu pedir tal prato, o garçom nem saber que aquele prato existe no cardápio. Então, assim, é tanto treinamento para que o atendimento seja bom, quanto para que o atendimento seja eficiente também, né? E é isso, gente. Se você implantar só essas 3 coisas que eu falei, que são os 3 pilares, por isso são chamados de pilares, né? Só isso. Depois de tanta Se você coisa que a gente implantar falou. só isso tudo, entendeu? Não tem como dar ruim, não tem como dar ruim. E aí, a partir disso, você vai melhorando seus processos diariamente e acompanhando feedback constante. É o que a gente falou lá atrás, lá no início, né? A Disney continua melhorando o processo até hoje. Significa que ela faz isso tudo há 100 anos e continua tendo que melhorar coisas. Por quê? Cada dia mais ela ganha mais clientes diferentes, de culturas diferentes, com realidades diferentes. Então, até essas pessoas trazem até feedbacks diferenciados de coisas que elas não têm hoje, que a empresa não tem hoje, mas que pode vir a ter. Então é isso. Exato. Ô, Pri, deixa eu pegar aqui, trazer a gente pra uma realidade. Eu fiquei com uma pulga aqui na minha cabeça. Fale. Em relação a cenário, eu acho que Sim. isso é uma coisa mais tranquila da gente aplicar. Por quê? Vamos supor, tem uma loja física, uma loja pequena, eu tenho um Instagram. Dá pra eu pensar no meu cenário. Se eu tenho um pouquinho mais de dinheiro, eu consigo contratar um designer. Claro. Eu consigo contratar um arquiteto que vai me ajudar. Beleza. Então, isso eu vou lá nos detalhes. Eu tenho que estar com a mente do meu cliente, isso é mais importante, né? Eu entrar na minha loja, entrar no meu Instagram sempre com a mente do meu cliente. Eu me colocar nessa posição, a empatia, né, que você falou. Uhum. Então, isso é um ponto que acredito ser um pouco mais... Não tranquilo, mas que não é fácil viável. de fazer, mas é fácil de visualizar. Mas é viável de você Sim. conseguir imaginar. A questão do processo, também, não é que é fácil, mas a gente consegue pegar lá e ir montando sozinho, né? O que eu faço primeiro, depois o que eu faço. É uma coisa mais intuitiva, de você ir mapeando o processo. Se você tem uma empresa pequena, né? Vamos pensar assim, se você tem uma empresa pequena. Exato. Que é o nosso público aqui. Exatamente. Então, é um processo mais intuitivo, a gente mapear
que é a minha função dentro da empresa. Vamos supor, tem 10 funcionários. Eu conversar com todo mundo, dá pra fazer, porque é uma empresa que tem, né, 100 funcionários. Isso. Mais difícil. Mas uma empresa com 10 funcionários ainda é um pouco mais intuitivo, dá pra fazer. Sim. Agora, a questão do processo seletivo ficou minha pulga na cabeça aqui. Eu entendi depois o treinamento. O treinamento também, acredito que se a gente tem uma cultura que já é bem construída, que já tá clara, a gente fez lá todo o dever de casa, beleza, depois que a pessoa entrou, a gente treina. Isso. Mas e na hora de contratar, se a gente é uma pequena empresa, a gente é uma média empresa, a gente tem menos demanda do que a Disney pra trabalhar. Sim. A gente não tem um monte de gente, quero trabalhar numa Coca-Cola, quero trabalhar, porque são empresas que já são renomadas. Eu que sou uma pequena empresa e ainda não tenho esse nome no mercado, como é que eu posso fazer para ter esse currículo suficiente para eu poder selecionar as melhores pessoas dentro desses currículos? Bom, aí já é primeiro, né? Você precisa criar a autoridade do teu nome, né? Isso aí a gente fala muito aqui no Instagram, a questão de você criar autoridade no seu nome. As pessoas precisam desejar trabalhar com você. Uma das coisas principais que a Disney tem, pegando o exemplo deles lá, mesmo sendo uma grande empresa, é que as pessoas querem trabalhar lá, né? Eles já têm uma certa facilidade para selecionar, porque a maioria das pessoas que se candidatam para trabalhar lá, por mais que elas não tenham o perfil, elas querem. Então, o que você pode fazer hoje para que as pessoas queiram trabalhar com você? Então, a primeira coisa, a pessoa precisa ver que você tem um padrão de empresa onde ela gostaria de trabalhar. Essa é a primeira coisa. Então, assim, se você não tem um retorno positivo dos teus clientes, então vamos pensar aqui em alguém que tem um Instagram e hoje trabalha sozinho. Hoje eu trabalho sozinha, então eu faço tudo ali no meu Instagram, eu faço tudo no meu perfil, eu vendo sozinha, faço isso, faço aquilo e outro. E aí eu começo a crescer e começo a ter necessidade de contratar mais uma pessoa. As pessoas precisam ter vontade de trabalhar contigo por aquilo que elas veem do resultado que você dá para os seus clientes e você mesmo. As pessoas precisam ter em você um exemplo daquilo que elas querem ser quando elas forem trabalhar. Então, assim, eu quero trabalhar com a Karen porque eu gosto da forma com que ela atende, eu gosto da forma com que ela fala com o público, eu gosto da forma como ela atende o cliente e eu já vi que ela tem um feedback super positivo dos seus clientes também. Se as pessoas não quiserem trabalhar para você, você vai ter que correr atrás de gente. Aí realmente é muito mais difícil. Vai ser como a maioria faz. A maioria coloca uma vaga, uma oportunidade de vaga no LinkedIn ou em qualquer lugar desses aí de sites de oportunidade de emprego e aguarda, né, de forma passiva as pessoas irem atrás dela e procurarem. Agora, quando você já consegue desenvolver um trabalho bom e que é visto, passa a perceber isso, as pessoas começam a se oferecer. Você não tem vaga para trabalhar contigo, não. Você não está precisando de um social media, você não está precisando de alguém para fazer vídeo. Eu sou assim, 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 assado. E aí você começa a atrair as pessoas porque as pessoas estão gostando daquilo que elas estão vendo no seu trabalho. Entende? Eu não sei se você segue muito algumas influenciadoras, mas diversas vezes algumas delas colocam caixinhas e algumas perguntas que mais recebem são: você tem vaga aí para trabalhar contigo? E quando a pessoa faz isso é porque ela se identifica com o teu perfil de trabalho. É a questão da conexão que a gente falou. Exatamente, entendeu? Então, assim, quando você tem uma empresa pequena, é a primeira coisa que você precisa fazer, né? Tem um café que eu e meu marido a gente vai com frequência, né? E que é um cafezinho que é muito bom, mas nossa, o atendimento às vezes é muito ruim. E várias vezes eu fico pensando assim, gente, esse lugar aqui tem tanta coisa boa e tanta coisa boa. Se o atendimento fosse bom, se eu trabalhasse aqui, eu acho que ia ser diferente. E aí você começa a pensar em como é que aquele lugar poderia ser diferente se você trabalhasse lá. Mas ao mesmo tempo, eu nunca gostaria de trabalhar lá do jeito que ele está. Hoje, do jeito que eu vejo que o atendimento é hoje, o local é bom, o cenário é bom, os processos são bons, mas o atendimento é péssimo. Então é um lugar que eu frequento e não teria vontade de trabalhar ali.
As pessoas, elas precisam ter vontade de trabalhar contigo. Isso facilita muito o processo de seleção. Quando as pessoas desejam trabalhar para você, né? Esse é um dos principais pontos que a Disney trabalha. Gente, você imagina você ter uma empresa que as pessoas sonham em trabalhar para você. As pessoas que querem trabalhar na Disney, elas não querem trabalhar só porque elas querem, porque é um parque de diversão. Não, tem gente que sonha trabalhar na Disney, que sai daqui, vai morar lá só pra isso. Olha que coisa louca. É um trabalho, gente, como qualquer outro. Mas a empresa já construiu um nome tão grande, um nome tão especial, é uma magia tão grande envolvida dentro desse trabalho, que o trabalho nesse lugar é uma realização de sonho. As pessoas sonham em trabalhar pra você? Já parou pra pensar nisso? Tipo assim, será que alguém teria vontade de trabalhar comigo hoje, fazendo o trabalho que eu faço aqui hoje? Então, uma das primeiras coisas é isso, é você conseguir fazer com que as pessoas tenham o desejo de trabalhar com você. E aí, depois que você tiver, aí você montar um processo bacana, porque também é um processo, de como você vai selecionar essas pessoas. Tá bom, você quer trabalhar comigo, mas você não tem um perfil para trabalhar comigo, porque eu preciso que a pessoa seja assim, 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 assado, tenha essa disponibilidade, aceite fazer isso, nesse tal horário. Essa é uma das coisas que a Disney também faz, né? Ela tem uma primeira etapa de seleção, e numa segunda etapa de seleção dela, ela já passa ali um vídeo. Expectativa. Exatamente, com todas as características da vaga. Um monte de gente já levanta e vai embora. Por quê? Porque ali você já apresenta o que você vai precisar. E aí a pessoa vê que aquilo não tem nada a ver com ela. Eu achei que ia ser assim. Entendeu? Então é isso. A primeira coisa é você conseguir fazer com que as pessoas queiram trabalhar pra você. E como é que você faz isso? Trabalhando bem. Não tem outra fórmula. É simples também. Vem toda a questão que a gente já conversou, da questão do atendimento, conexão, ser empático, Exatamente. você ouvir o teu funcionário. Tem toda a questão aí que entra em um outro campo, mas que tem a ver com a experiência do cliente, que é a experiência do colaborador. Exatamente. Eu acrescentaria aí na tua fala mais um ponto. Tá, eu já sou uma pessoa que sou desejável, as pessoas querem trabalhar comigo. Como é que eu atraio mais gente para eu ter uma gama de currículo em que eu possa dizer não também, né? Que eu possa ter uma pessoa que não se encaixe e eu não ficar com aquela pena. Pô, se eu não aceitar, eu não vou ter ninguém para trabalhar comigo. E eu tô precisando. Ainda tem isso. O que eu faria nesse caso? Começar a criar demandas, não demanda, mas você pedir depoimentos, pedir para os teus clientes fazerem depoimento. Para quem já trabalhou contigo, amigos teus, começar assim, no teu ciclo mais próximo. Sim. E esse depoimento, falando sobre como é você, como você trabalha, como é o teu atendimento, até os clientes falando da sua loja. Os seus e você feedbacks, começar a divulgar isso para poder gerar essa demanda de a Karen é uma pessoa legal de trabalhar, a Pri é uma pessoa legal de trabalhar. Exatamente. Então, fazer dessa forma. É ser criativo, né? Processo seletivo você tem que ser criativo se você quiser atrair as pessoas da forma certa. Sempre. Exato. Pri, a gente falou 40 minutos, já estamos aqui há 1 hora e pouca. Nossa, sério? Nem viu o tempo. Passa voando. Deixa eu te falar. Pra gente finalizar aqui, quero saber se você tem uma dica final pra dar, aquela dica de ouro, pra fechar com chave de ouro, e aí a gente finaliza. Dica de ouro, se inspirem no Mickey e façam tudo isso que eu falei. Boa. Apliquem os pilares, mas é verdade, gente. Se você aplicar um pouquinho cada dia, né? Eu acho que às vezes a gente pega tanta coisa, a gente fala assim, caramba, eu vou ter que mudar meu tudo de hoje pra amanhã. E aí a gente pensa naquilo muito grande e a gente não faz nada, né? Então, pensa um pouquinho, ó. São 3 os pilares. Hoje eu vou pegar só cenário. Chega na tua loja, chega no teu site, o que eu poderia mudar hoje, que não me traria custo nenhum e que melhoraria, sei lá, em 10% aqui o meu cenário para o meu cliente hoje. Às vezes é uma mudança de lugar, às vezes é uma mudança, tirar a mesa daqui que está atrapalhando o caminho e botar ali, sabe? Melhorar o fluxo, aquilo que eu falei, limpeza. Quantas lojas que a gente vê que não se preocupam com limpeza da loja, né? Então, assim, é você pensar nisso. Pensa nos 3 pilares e aí começa a aplicar um pouquinho de cada um. Uma coisa, um por um. Uma coisa de cada vez.
uma frase que eu já ouvi de que, assim como o problema de matemática, que tem lá chave, colchete, parênteses, você começa sempre do maior pro menor, né? Do chave pro colchete pro parênteses. É isso, a gente vai começando, porque se a gente for ao contrário, eu falei ao contrário. É o contrário, é do parênteses pro colchete pra chave, é. Porque se você começa dessa forma, depois você vai ampliando o teu problema, só que você já resolveu um pequeno ponto. E aí Exatamente. você vai resolvendo, ampliando. Porque se você quiser resolver tudo de uma vez só, realmente, você não vai resolver Não vai. nada. Então é começar pelo mais crítico, que é o parênteses. Isso. Depois você vai Ou pelo ampliando. mais simples. Ou pelo mais simples, que né? Pomodoro não, é o que tem menos esforço, 80-20. Pomodoro. Isso. 80-20. Você Exato. pega o que tem Pareto. menos esforço e maior... Pareto. Pomodoro é outra coisa. Pareto, isso aí. É. Fazer do que tem menor esforço para o maior resultado. Começar por aí. Exatamente, entendeu? Acho que você até Boa. comentou aí sobre isso aqui no meio, né? Em algum momento aí você fez esse comentário aqui também. Falando, Das reclamações. falando de várias coisas. Exato. Começar pelo ponto crítico que faz o teu cliente cancelar. Isso aí. Exato. Olha, falamos isso, a dica, abordamos falamos muita tudo. coisa. Abordamos muita coisa. Eu quero deixar aqui aberto para você fazer o teu jabá e a gente fazer uma foto depois. Ah, Teus perfeito. contatos, deixar aí todas as suas conexões. Fazer meu jabá, gente. Olha, tem um curso completo disso, com muito mais conteúdo, material para você aplicar. Tudo isso, curso online, que inclusive domingo entra na Black Friday. Já eu vou disponibilizar lá no meu Instagram o cupom, tá? De desconto. Eu perguntei lá pro povo o que eles queriam, se queriam desconto, se queria bônus, ganhou desconto, então botei desconto. Botei lá. Perguntar pra audiência, olha o que você fez. Exato, perguntei pra audiência, Exato. perguntei. Pediram desconto, botei desconto, tá? Exato. A partir de domingo, a partir das 8 horas da manhã do dia 21 até, só vai ficar uma semaninha. Vou deixar só até o dia 28, 11h59, enfim. Vou botar tudo lá, boto o cupom. Tem tudo isso, gente, ainda tem um material que você pode pegar. Eu fiz um material todo teórico, mas que é prático também, porque você pode pegar tudo que eu falo no curso e já ir respondendo as perguntas que eu coloquei. Eu já coloquei planilha, coloquei mapeamento lá. E você pode mapear aquilo tudo com base no que eu tô ensinando para começar a aplicar no teu negócio. Porque eu acho que qualquer curso que a gente faça na internet, se a gente não tiver algo prático que a gente possa tirar dali para aplicar no mesmo dia, o curso não valeu, né? Então, meu curso tá lá e podem entrar no meu site também, priscilajardim.com. Me sigam, né? Por favor, né, gente? Vão lá me seguir. Tem que ter isso. E seguidores da Pri também me sigam. Tem que ter essa isso troca aí. E meus seguidores que estão aí, sigam Karen também, o podcast dela maravilhoso. E no meu site, priscilajardim.com, também tem todos os contatos, formulário para contato, quem quiser palestra em company. Eu dou palestra, treinamento em company também, só entrar em contato. É isso, galera. E ainda dá consultoria no Story. É isso ainda aí, tem ainda essa. dou consultoria gratuita nos stories. Exato. Toda segunda-feira. Só botar lá qual é o teu negócio que eu já dou uma orientação que você pode fazer. Boa. Maravilha. Eu quero fazer uma foto agora contigo, pra Sim. gente... Então deixa eu arrumar esse desativar os cabelo aqui. comentários. Ajeita Meu aí. cabelo cheio de... Esse meu cabelo cheio de frizz. Ó, deixa eu preparar aqui, me ajeitar também. E aí, pra quem tá vendo a gente, pra também tirar um print, compartilhar Isso. e marcar a gente. Marca com a o gente. insight que tiveram aqui nessa live, pra gente saber. Isso aí. Deixa eu preparar aqui. Tá pronta? Pode? Sim. Pera aí. Pronto. Show! Pri, eu vou ficar aqui pra dar alguns recados, mas queria te agradecer demais. A gente tá há um tempo tentando marcar, mas eu fico muito feliz que a gente conseguiu. Foi incrível esse conteúdo. Disney é um exemplo pra gente seguir. Tem várias coisas pra gente poder aprender, então eu te agradeço demais por ter topado participar e ter a gente conseguido gravar aqui. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço você pelo convite. Foi ótimo poder falar do Mickey no dia do aniversário dele, da minha. Exato. Com todos eles aqui atrás comigo, aqui de testemunha. Foi bom demais. Obrigada a você, querida. Que bom que deu tudo certo. E é isso. Sim. É isso. Eu vou dar os recadinhos. Se você quiser ficar aqui, fica à vontade. Senão, você pode sair. Como você quiser. Beijos. Bom, recados finais que eu tenho aqui para dar para você que está nos assistindo. Primeiro é um convite que eu queria fazer para, se você quiser participar da produção da pauta desse podcast, poder trazer dúvidas que você tenha, insights que você tenha. A gente tem um grupo no WhatsApp para poder a gente trocar essas ideias.
que só o administrador fala, só eu que falo, então não vai encher teu feed de teu WhatsApp de mensagem. E se você quiser então produzir junto comigo esses conteúdos, te convido a entrar, é só vir aqui no meu Instagram e pedir para entrar no grupo, que aí eu te coloco lá dentro. E o segundo recado é um desafio que eu já falei, mas o desafio é você compartilhar um post, um story, esse print que você tirou, para a gente poder saber qual é o insight que você teve. Você compartilha o insight que você teve nessa live, para a gente saber se foi produtivo para você, para a gente poder ouvir você, que é importante a gente ouvir nosso cliente, que é você nesse momento. E, para finalizar mesmo, queria anunciar o próximo episódio, que vai ser com Daniel Furtado, sobre UX. Dei o spoiler aqui antes, mas o próximo episódio vai ser com ele, eu vou anunciar a data. Eu te espero nesse próximo episódio. Tchau, tchau!